Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula do curso de Métodos Computacionais em Física, aqui do Instituto de Física da USP. Meu nome é Luiz Gregório Dias e hoje a gente vai continuar na parte de mecânica e estatística e vai falar sobre a relação entre o random walk e processos difusivos. Bom, então o objetivo dessa aula é fazer essa relação entre random walk e difusão. E ao final dessa aula, a ideia é que você seja capaz de calcular numericamente a função densidade de probabilidade, sigla em inglês Probability Density Function, PDF, gerada por um processo do tipo random walk. A gente vai ver que é justamente a função normal. E mostrar que, então, no limite contínuo, essa PDF obedece a uma equação de difusão. E a gente vai definir, então, a equação de difusão, a equação parcial, diferencial parcial, que descreve um processo de difusão. E, por último, a gente quer comparar diretamente o resultado numérico de do cálculo do random walk com essa solução analítica, né, para uma equação de difusão. E a gente vai ver em que limite que uma tende à outra. E a tarefa é justamente isso. A gente vai fazer uma simulação de random walk, calculando a ocupação, né, numa dada posição e no determinado tempo, e também a densidade de probabilidade, como que a gente vai ver como é que a gente calcula a densidade de probabilidade dada a ocupação. Aqui só tem um pequeno typo, vamos dizer assim, que esse n a gente vai definir como sendo passo e n aqui o número de walkers numa determinada posição dividido pelo número total. Então, tem uma pequena ambiguidade aqui, mas acho que vai ficar claro depois que esses dois n são diferentes. Mas uma vez a gente calcula a densidade de probabilidade numericamente, a gente vai comparar esse resultado com a solução analítica da equação de difusão. E aqui eu estou estimando o tempo entre 40 e 50 minutos, lembrando que boa parte disso vai ser com debug. Bom, então aqui é importante a gente ter bem claro como iniciar o processo do random walk, que a gente viu na última aula. Se você ainda não assistiu a última aula, a aula de random walk, eu vou deixar aqui um link aqui no alto. Mas a ideia é o seguinte, a gente falou também na última aula que você pode simular um ensemble de walkers, né, dessas partículas fazendo random walk em uma dimensão. Então, em que a cada tempo você sorteia se a partícula numa dada posição, se ela vai para a esquerda ou se ela vai para a direita. Então, vamos considerar um ensemble de NR, um número relativamente grande. Vamos considerar que, para um exemplo prático, que a gente tenha 10 walkers e que no instante t igual a zero, todos esses 10 walkers estejam aqui na posição zero, certo? Então aqui eu tenho posição 0, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4 aqui para a direita, e menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 para a esquerda. Então a gente vai chamar justamente isso, n é o número de walkers na posição i e no passo n. Então tem essa ambiguidade que eu falei aqui, poderia ter usado uma outra letra aqui, mas vamos seguir assim, acho que vai ficar claro que isso aqui é uma densidade na verdade é um número, tá? Número de walkers nessa posição. Então aqui a posição xi é igual a i menos i0. Por que eu coloquei esse i menos i0? Porque o início do meu vetor xi, como a gente viu na última aula, ele vai ser aqui no extremo, né, na menor posição possível dele chegar, não vai ser no zero, vai ser, por exemplo, aqui no menos 4. Então, o I1 corresponde à posição menos 4. Esse I0, então, é o índice I da posição x igual a zero, ou seja, quando I igual a I0, o x é zero. Aqui no caso, o I0 é 5, certo? Então, por exemplo, na posição 1 vai ser 1 menos 5 vezes ΔX, se ΔX for 1, como aqui é o caso, vai ser menos 4 ΔX, que vai dar esse número aqui. E assim por diante, né? Só uma questão de indexar. E o tempo Tn, o primeiro índice vai justamente corresponder
a o tempo zero, quando n for igual a 1, a gente tem aqui o tempo t igual a zero e assim por diante. E aqui vai ser para uma dada realização do walk, ou seja, se eu tiver cada vez que eu fizer esse processo, né, e obter as posições de todos esses NR walkers ao longo desse eixo X, isso vai contar com uma realização, ou se você quiser pode ser também 10 realizações independentes, mas considerando então um ensemble. Então eu posso falar que isso é uma realização de um ensemble de NR walkers, ou 10 realizações de ensembles de um walker apenas. Depende de como você enxerga. Mas isso eu vou chamar então de uma realização, essa dinâmica aqui. Então como é que a gente faz isso na prática? A gente viu isso na aula de Random Walk. Para cada uma dessas 10 partículas, a gente vai sortear uma moeda. Se ela der cara, essa partícula vai para a direita, se ela der coroa, ela vai para a esquerda. Então, a gente faz isso com as 10 em um passo e a gente chega, por exemplo, nessa realização que eu estou considerando aqui, que 6 delas foram para a direita e as outras 4 foram para a esquerda. Note que a nossa regra, ela diz que todas as partículas têm que se mover. Então é cara ou coroa, direita ou esquerda, nenhuma pode ficar parada. Significa que todas as 10 aqui vão ter que sair da posição 0 e ir para a posição mais 1 ou menos 1, certo? Então, em t igual a ΔT, eu só vou ter partículas nas posições 4 e 6, nos i's igual a 4 e 6. Eu tinha todas elas no i igual a 5 em t igual a 0, em t igual a ΔT, ou seja, n igual a 2, eu vou ter só partículas nas posições 4 e 6. Muito bem, como é que eu faço o próximo passo? Eu venho aqui nessas 4 partículas, nessas 4 walkers, e para cada uma delas eu vou lá e sorteio. Cara ou coroa, você vem para a direita ou você vem para a esquerda. Daí depois venho nessas 6 aqui, sorteio para as 6, falo, vou cara para a direita, coroa para a esquerda. Aí eu faço isso, depois de outros NR sorteios, eu obtenho, por exemplo, essa outra situação aqui, para essa realização aqui, que seriam, então, dessas 6, vamos dizer, algumas voltam para o 0, outras vão para o mais 2, então, e dessas 4, algumas voltam para o 0 e outras voltam para o mais 2, vão agora para o menos 2, né? Então, por exemplo, vamos dizer que dessas 6 aqui, 3 vieram para o 0, e dessas 4, 2 vieram para o 0, então eu fico com 5, mas poderia ser, por exemplo, 4 vieram para o 0 e uma vieram para o 5, eu ia chegar nessa mesma distribuição aqui, né? Então aqui eu não estou interessado na dinâmica de cada partícula individual, mas sim no ensemble de NR walkers. Mas a minha simulação me deu isso, vamos dizer assim, dessas 6, 3 vieram para cá, ou não sei, não importa. O importante é que ao final dos sorteios eu tenho 5 partículas na posição 0, 2 na posição menos 2, essas necessariamente vieram dessas daqui, né? Então eu tenho aqui essa simulação foi tal que 2 vieram para o 0 e 2 vieram para o menos 2, e outras 3 que vieram aqui para a posição mais 2, certo? Então essa é a minha situação depois de 2 passos, tá? Esse aqui é o meu random walk, né? É uma realização que está dentro das regras do passeio aleatório. Note aqui que esse padrão aqui começa a emergir. Para passos ímpares, n ímpar, n1 e 3, eu ocupo posições ímpares, apenas, né? Tenho esses buracos aqui nas posições pares. Então, eu comecei na posição 5, aqui eu estou ocupando a 3, 5 e 7. Enquanto que para n par, eu ocupo posições pares. Né? Para n igual a 2, eu vou ocupar 4 e 6. Para n igual a 4, eu vou ocupar 4, 6, 8 e 2, e assim por diante. Tá? Então, essa aqui é uma realização, poderia continuar com isso aqui, né?
talvez eu teria que talvez fazer um grid maior para ir para tempos longos. Logicamente aqui eu teria que parar quando eu tivesse esse último bin ocupado, né? Poder ir para tempos maiores, se eu colocasse em vez de -4 a +4, de -8 a +8, alguma coisa assim, né? Então pensem nisso quando vocês forem fazer a sua tarefa. É um ponto que é prático. Mas, de qualquer jeito, a gente tem então essa situação das ocupações em uma paridade, vamos dizer, no índice de onde tem random walkers ou não. Mas uma pergunta que eu gostaria de saber é, a partir daqui, para um dado tempo e para uma dada posição, eu queria saber qual que é a probabilidade nessa realização de eu encontrar uma partícula numa determinada posição aqui. Então note que aqui eu começo com uma probabilidade 1 de encontrar encontrar partícula em 0 e 0 encontrar em qualquer outro lugar. Então tem uma cara aqui de uma coisa tipo delta de Dirac, né? Num certo limite, que é todo mundo aqui, né, em 0 e nada fora, né? À medida em que o tempo vai passando, essa distribuição aqui, que era super concentrada em 0, ela vai aumentando. Então, qual que é a minha probabilidade agora, depois de 2 ΔT, de encontrar uma partícula em 0? Bom, é metade, porque vai ter 5 das 10 para essa realização vão estar aqui, né? Então, em princípio, eu poderia falar que aqui, para essa realização, é isso que eu estou tendo. 2 em 10, então 20%, e aqui 30%. Então, eu poderia fazer a mesma coisa agora para probabilidade de encontrar um Walker na posição xi no tempo tn. Então, esse aqui é o meu P maiúsculo de IN, que é simplesmente eu normalizar essa ocupação pelo número total de partículas no meu sistema. Note que isso simplesmente eu normalizo o que eu tinha antes, para a mesma realização, eu vou ter o mesmo que eu tinha antes. Né? Eu vou fazer aquele sorteio, 6 vão para a direita, 4 para a esquerda, e o que eu vou ver em termos da probabilidade é que aqui vai passar para 60% e 40%, e aqui, ao final de 2 passos, vai ser 50%, 20%, 30%. Então, a única diferença em relação a olhar isso aqui em termos da ocupação em cada posição, em cada tempo, é que isso aqui agora está normalizado para 1. Né? A soma dessas probabilidades todas tem que me dar 1. Ou seja, se eu somar todas essas probabilidades aqui para todos os bins, eu tenho necessariamente que ter 1. Então essa é uma normalização. De novo, mantém-se aquele padrão de que para n ímpar eu só tenho probabilidade diferente de 0 em posições xi com i ímpar, e para n par eu só tenho probabilidade de ocupação em sítios em posições pares, né? Então eu tenho esses buracos aqui na minha distribuição de probabilidade. Ok. Bom, o que é importante aqui da gente perceber? É que se eu fizer várias realizações, então aqui, isso aqui é uma realização. Mas se eu fizer outra e tomar a média e olhar as probabilidades, essa probabilidade aqui vai continuar sendo um número entre 0 e 1. E depois de bastante tempo, ou depois de muitas realizações, essas probabilidades aqui, por exemplo, elas vão tender a 50%. Por quê? Porque o meu número aleatório, cara ou coroa, tem 50% de me dar cara ou 50% de dar coroa, mas eu só vejo isso depois de vários flips de cara e coroa. Então aqui, se eu aumentar, por exemplo, o número de walkers, ou aumentar o número de realizações, né, para um NR, eu vou ver isso aqui chegando mais e mais próximo de 50 e 50. Significa que se eu olhar, então, para, por exemplo, um dado bin,
fato dele estar ocupado significa que essas partículas vieram de algum lugar. Elas podem ter vindo da esquerda, por exemplo, vamos pensar nesse caso aqui, né? Essas partículas que estão aqui, como eu já tive uma primeira passagem por essa posição, eu teria, em princípio, probabilidade dela ter vindo daqui ou daqui. Essas 5 partículas, com certeza, né, essa probabilidade meio, veio parte daqui e parte daqui. Então, se eu estou olhando aqui no tempo futuro, em n igual a 3, eu estou olhando uma probabilidade que veio dos seus vizinhos num tempo anterior. Né? Então, esse meio aqui, cada uma dessas partículas tem uma probabilidade de ter vindo daqui ou daqui. No limite de muitas realizações, essa probabilidade vai ser 50% de cada um desses dois aqui. Então, isso aqui, guardem essa informação. Então, como é que a gente chega na questão da difusão, então? Então, dada a probabilidade de Walker estar na posição xi no tempo tn, para um número grande de realizações, como você tem essa probabilidade igual da moeda me dá cara ou coroa, ou do meu comando rand me dá maior que meio ou menor que meio, em princípio, então essas walkers dão um passo aleatório por vez, essa posição i no instante n mais 1, ele vai ter probabilidade igual de ter vindo de i menos 1, como de i mais 1. Ou seja, isso aqui no limite de um número muito grande de realizações tem que ser obedecido. De modo que eu vou ter metade de vezes a probabilidade da partícula estar em i menos 1 passo n, com a metade da probabilidade dele estar em i mais 1 no passo anterior n. Em outras palavras, note que não é 50% de cada um, né? Vai depender de quem que é a probabilidade no sítio i menos 1 e quem que é a probabilidade no sítio i mais 1. Então, só voltando aqui um pouquinho, se eu tiver aqui, de fato, essas partículas em n igual a 2, metade delas teve, eu tenho uma probabilidade que é igual a metade da probabilidade de i igual a 5 em n igual a 1, mais metade da probabilidade de i igual a 7 em n igual a 1. Só que, nesse caso específico, a probabilidade de i igual a 7 e n igual a 1 é zero. Então, significa que a probabilidade de eu estar, dessa partícula, de estar em i igual a 6 e n igual a 2 é metade da probabilidade dela estar em i igual a 5 e n igual a 1. É exatamente, que no limite de um grande número, para esse exemplo aqui, é meio. Já essa daqui vai ser o quê? Vai ser metade da probabilidade de eu estar, ou seja, p igual a 5, n igual a 3, vai ser metade da probabilidade de estar em 6 no passo anterior, mais metade da probabilidade de eu estar em 4 no passo anterior. Né? E aí, né, para um número grande de realizações. Então, aqui seria, por exemplo, num número grande, seria meio com meio, metade de cada, seria 0,25, daria meio exatamente. Né? Então, aqui um jeito prático de eu exemplificar o que está acontecendo aqui. Né? E um ponto importante é que ele não pode ficar parado. Então, isso aqui não tem uma probabilidade de ele ficar no mesmo ponto. Não tem um termo PIN aqui. Tá? Bom, então o que eu posso fazer com essa informação aqui? Só resumindo, então, se o Walker estiver na posição I no passo N1, é 50% de chance dele ter vindo da posição à esquerda e outros 50% de chance dele ter vindo da posição à direita. Então, a gente está somando essas probabilidades. Bom, e o que eu posso fazer, então, com essa informação aqui? Eu posso transformar essa informação numa equação parcial de segunda ordem. Como? Vamos pegar aqui, voltar aqui, eu vou somar o P e N dos dois lados. Tá? Aliás, subtrair P e N dos dois lados. Não estou fazendo nada, só estou reescrevendo essa mesma forma.
Note de novo que, como ele não pode ficar parado, não aparece P e N aqui, né? Mas eu vou fazer aparecer. Eu vou colocar, subtrair P e N do lado esquerdo e subtrair P e N do lado direito. Mas como eu tenho esse meio aqui, eu vou entrar com esse P e N aqui dentro desse colchete e multiplicar por 2. Bom, então o que eu tenho aqui? Eu tenho a probabilidade na posição I no tempo n mais 1, menos a probabilidade na posição I no tempo n. Aqui tem uma cara de derivada temporal de primeira ordem. Esse aqui eu tenho uma posição em I mais 1, tempo n, aliás, a probabilidade em I mais 1 no tempo n, menos 2 vezes a probabilidade na posição I, também no tempo n, mais a probabilidade de I menos 1 no tempo n. Então, a gente já viu essa estrutura aqui quando a gente viu equações diferenciais parciais de segunda ordem, né, tanto a equação de Laplace como a equação de onda. A gente pode associar isso aqui com uma derivada segunda no espaço. O que falta aqui, para isso ser uma derivada segunda numérica em x, é um x quadrado embaixo. E o que falta aqui para isso aqui ser uma derivada primeira no tempo, é um ΔT embaixo. Então, se eu fizer isso, dividir aqui pelo passo ΔT e aqui pelo passo Δx quadrado, claro que eu vou ter que multiplicar por Δx quadrado e dividir aqui por ΔT, eu tenho uma coisa que vai me dar uma derivada, uma aproximação para uma derivada parcial em relação ao tempo no lado esquerdo, e aqui uma derivada segunda parcial em relação a x do lado direito, e aqui tem um coeficiente, que é Δx quadrado dividido por 2ΔT. Isso aqui vai ser o coeficiente que vai relacionar essas duas partes da equação. Bom, antes de eu escrever a equação para a probabilidade de um Walker na posição xi no tempo tn, deixa eu falar um pouquinho sobre densidade de probabilidade, que é o que a quantidade que a gente vai estar mais interessado aqui. Então, o que é a densidade de probabilidade? É a densidade de probabilidade vezes um ΔX, ou seja, uma variação no espaço, vai me dar a probabilidade dessa partícula estar nesse intervalo de espaço, vamos dizer assim. Então, é uma probabilidade dividida por espaço. Por isso que a gente chama de uma densidade de probabilidade. Então, aqui, no caso, tem um ponto importante, que o meu ΔX, né, ele vai percorrer 2 bloquinhos. Por quê? Por causa daquela estrutura com buracos que a gente tinha visto, né, que para um n par ou ímpar, apenas bins com índice I par ou ímpar vão estar ocupados. Então aqui eu vou definir a minha densidade de probabilidade de modo que eu vou dividir a minha probabilidade por 2ΔX. Tá? De modo que a normalização da densidade de probabilidade vezes 2ΔX, isso aqui vai me dar 1. Né? Ou seja, a soma disso aqui em todos os sítios tem que dar 1. Então isso aqui eu estou definindo então, a minha densidade de probabilidade dessa forma. Então, o fator 2 vem desse fato que para um dado n, apenas o P e n é diferente de zero para I par ou ímpar. Tá? Como que a gente, então, prossegue? Que se eu voltar aqui na minha equação anterior, aqui, e dividir os dois lados por 2ΔX, ambos, eu vou ter a mesma estrutura agora para minha densidade de probabilidade. Dessa forma aqui. Então, como é que a gente chega aqui numa equação diferencial? Se eu tomar agora o limite contínuo, ou seja, ΔT indo para zero e ΔX indo para zero também, mantendo ΔX quadrado sobre 2ΔT constante, isso aqui é algo que é um limite interessante de estudar, porque isso aqui realmente você tem que manter, ou seja, você não pode tomar ΔX e ΔT, o limite de ΔX e ΔT
independentemente, mas tomando esse limite, essa densidade de probabilidade vai obedecer uma equação diferencial parcial. dpzinho dt igual a dzão, onde dzão é esse limite que eu falei, ΔX² sobre 2ΔP, que é o meu coeficiente de difusão, vezes a derivada parcial segunda de dp em relação à posição x. Isso aqui é uma equação de difusão. Note que ela é diferente da equação de onda, porque a equação de onda eu tenho um quadrado aqui, né? Derivada segunda em relação ao tempo, e aqui vai aparecer a velocidade da luz ao quadrado, né? Ou a velocidade da luz, não, a velocidade da onda ao quadrado, vamos dizer assim. Então isso aqui é diferente de uma equação de onda, mas ainda tem essa ideia de ser uma equação diferencial parcial. Com o ponto que, por conta dessa condição, a minha densidade de probabilidade ela vai ser normalizada no espaço, tá? por construção. Vai ser uma função que, se eu integrar para cada tempo em todo o espaço, eu tenho que obter o número 1. Tá? Então, o coeficiente de difusão está dado, eu tenho aqui, então, que essa densidade de probabilidade para o meu random walk, lembrando, né, a única razão de eu ter chegado nessa equação diferencial aqui é por conta da regra do random walk, que me diz que isso aqui vale. Tá? Então, uma vez que a gente chega nessa equação de difusão dessa forma, eu tenho uma relação entre o random walk, né, o passeio aleatório, e um processo difusivo. E é isso que é o objetivo dessa aula, a gente olhar numericamente como é que essas coisas realmente andam juntas. Então, o que falta aqui para mim resolver essa equação de difusão são condições iniciais, por exemplo, e condições de contorno. Né? Você pode pensar que uma condição de contorno é que essa densidade de probabilidade ela vá a zero para x muito grande, né? Tanto positivo, módulo de x muito grande, x indo para infinito, mais infinito e menos infinito. E a gente vai ver que, por conta dessa normalização, essas densidades de probabilidade acabem obedecendo naturalmente essa condição. E aqui a gente precisa de uma condição inicial, que acontece com esse cara em x igual a zero. E vamos usar, então, o limite que a gente discutiu lá atrás, que é todo mundo, todos os walkers, começando na posição x igual a zero em tempo t igual a zero. Ou seja, ela é uma delta de Dirac centrada em zero. Essa é a minha condição inicial. E claro, para todo o tempo eu tenho que obedecer isso daqui. Ou seja, isso aqui é a concentração inicial de todos os walkers em x igual a zero, e aí eu libero eles para andar e vejo, né, o que acontece com esse monte de zumbi que não sabe se vai para a direita ou para a esquerda, né, tem que cada hora dar um passo para a direita, outra hora para a esquerda, mas eles vão começando a andar ali, né, saindo da posição zero. E a gente vai ver que isso é um processo de difusão. Né, eles não sabem para onde andar, eles vão andando meio aleatoriamente e vai acabando sendo um processo difusivo. Então, um ponto importante, embora a gente poderia resolver essa equação numericamente, do mesmo jeito que a gente fez com a equação de onda, fazendo um Conjecutta ou fazendo um Euler, alguma coisa assim, a gente pode resolver isso aqui. Vamos olhar agora uma solução analítica bem famosa para essa equação, com essa condição inicial, que é essa daqui. Se você fizer uma substituição direta dessa função aqui, fazer a derivada primeira, note que aqui você tem uma função que depende de x e t da seguinte forma, igual a e a menos x² sobre 4 dt, dividido por raiz de 4π dt. Então, para fazer a derivada temporal, você vai ter que usar aqui uma regra de multiplicação ou divisão, depende da que você goste mais.
é uma regra da cadeia aqui em cima, e para tomar a derivada segunda aqui é a mesma coisa, né? Então vai ter um pouquinho de trabalho, um pouquinho de álgebra, mas eu recomendo que você faça esse exercício e verifique, por substituição direta, que essa P de T aqui te dá uma solução, é a solução para essa equação diferencial aqui. Ou seja, derivando uma vez em relação ao tempo é igual a d vezes a derivada segunda em relação à posição x. Mais do que isso, no limite de t igual a zero, isso é uma das representações da função delta de Dirac, que você pode se convencer disso, que isso vai para infinito para x igual a zero e zero para qualquer x diferente de zero. Tá? Isso aqui, essa solução nada mais nada menos é do que uma distribuição normal, que é uma gaussiana normalizada com uma certa variância, que aqui a variância ela vai ser 2dt. Né? Isso aqui é a forma de uma distribuição normal normalizada. Né? Centrada em zero, ou seja, é uma gaussiana centrada em zero, com uma variância que é linear com o tempo, ou seja, à medida que o tempo aumenta, isso aqui é uma gaussiana que ela vai se alargando de forma linear, ou seja, o sigma varia linearmente com o tempo. Então, essa aqui é a solução analítica dessa equação, com essa condição inicial, e você pode mostrar que essa função é normalizada. Né? Integrando isso aqui para x de menos infinito a mais infinito, você obtém 1. Então, a tarefa de hoje é justamente a gente comparar essas duas coisas. É comparar o P de n calculado em um random walk e comparar com essa solução analítica para cada instante de tempo e ver o que acontece. Vamos considerar aqui 1000 walkers, saindo todos de x igual a zero, que é o índice i igual a i0, no tempo t igual a zero. Então, essa aqui é a minha condição inicial. Né? O que na prática o que eu recomendo que vocês façam é calcular a ocupação em cada i, em cada tempo. A partir da ocupação, você calcula a probabilidade, ou se você quiser já calcula direto a densidade de probabilidade, ou seja, divide o n por nw 2 ΔX. Tá? Então aí você obtém a densidade de probabilidade para cada posição e para cada tempo. Então, a cada passo, o que você vai fazer? Você vai, para cada posição onde existam partículas, existam walkers, você vai lá e sorteia o número de vezes que tiver aqui partículas nesse i, e vê se eles vão para a direita ou para a esquerda, né, e você determina todos os ni no tempo n mais 1. Então, sendo que aqui todas as partículas vão executar um random walk. Calculando, então, a densidade de probabilidade então, no passo mais 1, você recomendo usar unidades em que ΔT igual a 1, ΔX igual a 1. Então, isso aqui vai ser simplesmente dividir por esse número por 2nw. E aí, assim por diante, você faz isso para vários tempos e faça um filme. Para cada tempo, você pode ir lá e plotar a distribuição normal, né, para aquele x, para aquele t, e comparar, então, com esse p que você está obtendo da sua simulação numérica. Né? E o que eu gostaria que você olhasse é duas coisas. Antes de eu falar o que você vai ter que responder, deixa eu mostrar aqui o que vocês deveriam ver. Então, vou rodar aqui o meu script. Então, é isso que vocês deveriam ver à medida em que o tempo passa. Isso aqui é o meu grid. Esse aqui já é a minha densidade de probabilidade em cada posição, em cada tempo. Ou seja, ele começa com muitas partículas aqui, uma densidade de probabilidade grande em x igual a zero. E essas bolinhas aqui são a simulação do random walk. Então, note que ela vai flutuando, mas ela fica próxima aqui da curva em vermelho, que é a solução analítica, que é a distribuição normal
né, normalizada, para um determinado tempo, cada tempo. Note que a largura dessa gaussiana vai aumentando com o tempo, linearmente com o tempo, quer dizer, a variância, o sigma quadrado. A largura aumenta com raiz de t. Então isso aqui vai aumentando com algo que vai com raiz de t. Eu tenho essas flutuações aqui em volta da solução analítica, que é justamente a minha solução numérica. Então aqui o que está acontecendo? Eu comecei com todo mundo aqui em zero, e eles vão difundindo à medida que o tempo passa para fora de zero, né? E aí, por exemplo, aqui é o instante que eu parei a minha simulação. Essa é a cara da densidade de probabilidade ao longo aqui de x para esse instante t, e eu vejo que isso aqui ele meio que segue essa curva, tá? Então, voltando aqui para nossa aula, eu queria que vocês pensassem em dois comentários. Primeiro, a comparação é qualitativamente e quantitativamente válida, né? Então, esse resultado que a gente obtém aqui qualitativamente, parece que sim, né? E quantitativamente, como que a gente... E aí, o quantitativamente vem a segunda pergunta. Como melhorar essa aproximação da solução numérica? Ou seja, você vê aqui, eu ainda tenho flutuações em torno da solução analítica, né? De modo que a pergunta é como que eu posso melhorar, ou o que eu poderia fazer para ter uma descrição melhor que se aproxime da solução de uma equação de difusão real. Que note, a gente fez hipóteses aqui ao longo do caminho e a gente quer saber como que a gente pode se aproximar melhor dessas hipóteses. É algo que eu queria que vocês pensassem. Para finalizar aqui algumas dicas, utilize aqui um grid espacial, foi o que eu fiz na minha simulação, de menos 300 a mais 300, usando ΔX igual a 1. Determine o I0, né, a partir essencialmente dessa estrutura aqui, né, porque você vai ter x negativo, então isso aqui seria, por exemplo, o primeiro x vai ser o n igual a 1, vai ter que corresponder a menos x máximo, né? Então você pode inverter essa equação e obter o I0 em termos de x máximo delta x. Recomendo usar essa função aqui, int16, para converter de um número real para um número inteiro, né? Número máximo de espaços temporais, recomendo alguma coisa da ordem de nx sobre 2, ou, que é o número total de passos no grid x, né, para você ter... Pode ser um pouco maior que isso, porque o processo difusivo, como eu disse, essa largura ela aumenta com raiz de t, né, a variância que é a largura ao quadrado vai com t, isso aqui vai com raiz de t, então ele vai bem, né? Então esse aqui é o exemplo do gráfico que eu mostrei após 301 passos. Então é isso, boa tarefa, espero que vocês tenham aproveitado e compreendido melhor essa relação entre o random walk e um processo difusivo. A gente vai voltar a isso na próxima aula. Até lá!